Olha só, meus amigos, presidente da CPMI do INSS mandou 3,6 milhões para uma fundação da Igreja Lagoinha. André Valadão fechou a Igreja Lagoinha, hein? Por que será? Qual o motivo? Rapaz, esse caso aí do Banco Master, cada dia mais aparece novidades, viu? E lá vamos nós. Olha, eu tava assistindo aqui um vídeo lá no canal Fala Zay, do meu amigo Zay lá. Rapaz, e eu vi lá, olha pra isso, olha isso daqui. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês, claro, né? Vou deixar aí pra vocês o vídeo e vazou áudio também, tudo. Olha aqui o que diz aqui, ó. Lagoinha recebeu 3,6 milhões e André Valadão fecha a igreja em Belvedere. Olhe, uma igreja da Lagoinha fecha em meio à investigação envolvendo o Banco Master. Ao mesmo tempo, 3,6 milhões de dinheiro público vão parar em uma fundação ligada à mesma igreja. Olhe, rapaz, deixa eu ficar calado aqui, né? Que eu não quero levar processo aqui, né? Porque mesmo você mostrando a verdade para as pessoas, você trazendo verdade, trazendo provas, você leva processo, né? Então essa turma é grande, eles se entendem, viu? Tem novidade aí, viu? Presta atenção nesse vídeo aí de Fala Zaio aí. André Valadão fechou a igreja. Antigamente o povo dizia que era o capeta tá trabalhando para fechar a igreja, o diabo tá trabalhando para fechar a igreja. Hoje em dia o próprio pastor que vai lá e fecha a igreja. Eu não entendo isso daí não. Deus botou no meu coração para eu abrir a igreja. Aí depois tem um problema, alguma coisa, vou lá e fecho. Várias igrejas fechadas aí. Ele disse que foi Deus que mandou abrir. Ô irmão, a porta que Deus abre, alguém fecha? Me digam aí. Se foi Deus que abriu, por que fechou? Foi Deus que mandou abrir, por que fechou? Tem alguma coisa errada? Será? Perguntas que eu tô fazendo, viu? Presta atenção aí no vídeo do meu amigo Fala Zaio e daqui a pouco eu volto para comentar. Olha só, meus amigos, presidente da CPMI do INSS mandou 3,6 milhões para uma fundação da Igreja Lagoinha. E aí, de repente, o senhor Dedé Valadão fecha a Lagoinha de Belvedere. E o encerramento da unidade ocorre 11 dias após a prisão preventiva de Fabiano Zetel, pastor voluntário e operador financeiro do senhor Volcaro, né, o Banco Master, em esquema bilionário de fraude e lavagem de dinheiro. Vamos tentar entender o que está acontecendo, cara. Do nada sai uma notícia que eles estão pegando no pé do presidente da CPMI porque ele está poupando, em outras palavras, a Igreja Lagoinha e o senhor André Valadão. Aí foram atrás, acabaram descobrindo que o Carlos Viana mandou 3,6 milhões para a Igreja Lagoinha, lógico, para a fundação. Olha o que diz a notícia. O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI e do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos, Minas Gerais, mandou emendas parlamentares para uma fundação da Igreja Batista da Lagoinha do pastor André Valadão, identificado pela coluna o repasse de 3,6 milhões para a entidade. Em contrapartida, Carlos Viana tem atuado para blindar a Igreja da Lagoinha na CPMI do INSS. Um dos repasses identificados pela coluna ocorreu em 2019. Na ocasião, Carlos Viana mandou emenda PIX de 1,5 milhões à Prefeitura de Belo Horizonte e a verba era destinada e carimbado para a Fundação Oasis. Aí apresenta o documento, está aqui o documento, né, que prova essa transação, esse destino. A Fundação Oasis foi instituída pela Igreja Batista da Lagoinha em 18 de outubro de 95. Trata-se de um braço social da Igreja Evangélica. O outro repasse, que está aqui também a prova, identificados pela coluna, foram feitos à Fundação Oasis de
capim branco na região metropolitana de Belo Horizonte. Um deles ocorreu em 2023 no valor de R$1.047.000. O parlamentar enviou mais 650 mil à filial em 2025, meu amigo. É dinheiro que não acaba mais, né, cara, que essas igrejas ganham. Por isso a politicagem do líder, né? O cara tem o rabo preso com todo mundo. Agora o que diz o Carlos Viana, né? O Carlos Viana informou que as emendas parlamentares que indica seguem rigorosamente o que determina a Constituição e o orçamento público. No caso da emenda enviada à Prefeitura de Belo Horizonte em 2020, o recurso foi destinado para a ação de assistência social do município. Interessante, né, que ele manda para a Prefeitura destinar a uma instituição social do município e vai justamente para a Lagoinha, a qual ele pertence, a qual ele também é membro. A execução fiscal e prestação de contas são atribuídas da administração municipal e dos órgãos competentes. A verdade é, meus amigos, que esse Viana está tentando blindar, né? Todo mundo percebeu, na verdade, que ele está tentando poupar o presidente da Lagoinha, pastor André Valadão, e também a própria instituição, porque fazem parte do contexto. E uma coisa que precisa levar em consideração, que se foi levado emendas tudo dentro dos conformes, qual é o motivo de tentar blindar a igreja? Qual é o motivo de tentar poupar o André Valadão dentro das investigações da CPMI? Não seria tudo transparente, tudo legítimo, né, conforme ele coloca? Por que existe essa resistência? Né? Se não deve nada, deixa a investigação acontecer para cima da Lagoinha. É assim que eu penso. Agora, a outra notícia que foi largada hoje diz o seguinte... O pastor, que chama atenção também, tá? O pastor André Valadão fecha a Lagoinha do Belvedere. Conhecida como refúgio da elite gospel mineira, a congregação não resistiu à pressão pública e jurídica após a prisão de uma de suas figuras centrais, que é o pastor Zetel, né? Na ocasião, o pastor e empresário Fabiano Zetel se entregou às autoridades em São Paulo após ter a prisão preventiva decretada pelo ministro André Mendonça do STF. Zetel, que atuava como pastor voluntário na Lagoinha Belvedere, é casado com Natália, que é cunhada do dono do Banco Master, Daniel Volcaro. Segundo o relatório da Polícia Federal, o pastor Zetel funcionava como um braço direito e operador financeiro do Volcaro. As investigações apuram um esquema bilionário de vendas de títulos de crédito falso, lavagem de dinheiro e invasão de sistemas informáticos. Embora a liderança da Lagoinha Global, sob o comando do pastor André Valadão, negue irregularidades, o órgão de controle, como o COAF, identificaram movimentações atípicas. Relatórios recentes apontam repasse milionário do Banco Master para a empresa e entidades ligadas à estrutura da igreja. Tá explicado, né? Dados da investigação sugerem que a unidade de Belvedere seria como um ponto de influência, network entre o setor financeiro e lideranças religiosas, ou seja, pastores, líderes, influentes, poderosos da grana se reuniam ali justamente para ter, né, um momento no final do culto, durante o culto, num cafezinho, enfim, para negócios. E é bom deixar claro aqui, negócios que envolviam dinheiro dos aposentados, tá? A igreja foi fundada para atender o público de alto poder aquisitivo na região central-sul de Belo Horizonte. A Lagoinha Belvedere se diferenciava pela estrutura de luxo e cultos voltados para empresários e celebridades locais. A criação da unidade fazia parte da estratégia de expansão da Lagoinha Global, que buscava capilaridade em todos os estratos sociais. Entretanto, as polêmicas recentes tornaram a manutenção da marca Lagoinha insustentável no local.
Além do escândalo do Master, a igreja enfrenta críticas internas sobre a ostentação e envolvimento político partidário de seus líderes, o que gerou um desgaste na imagem da congregação entre os fiéis mais tradicionais. E aí o André Valadão lacra a porta da igreja, afinal ele manda, né? Só que está tudo muito estranho, não é verdade, meus amigos? Enquanto muitos fiéis ainda acreditam que dízimo, oferta, sustenta a obra de Deus, a obra espiritual, isso aqui, na realidade, mostra pra gente, cara, um verdadeiro ecossistema muito mais sofisticado do que uma entrada de dízimos e ofertas simples. Por quê? Tu vê aí, ó, fintech, emendas parlamentares milionárias, eventos para milionários e que tudo virou investigação agora federal. Ou seja, uma verdadeira engenharia teológica por trás de tudo, financeiramente falando. E o que dizer diante dessa situação? Porque quando uma igreja começa a aparecer mais em relatórios da Polícia Federal, do COAF, e acusações de políticos fazendo emendas parlamentares, e quando você vê tudo isso acontecendo muito mais do que um sermão bíblico ser destacado, meu amigo, o problema é muito maior do que nós podemos imaginar. A igreja não ficou famosa porque prega a palavra. Não está saindo nas mídias porque ela ganhou almas, porque transformou famílias e vidas. Cara, é escândalo milionário que mexe com dinheiro de aposentados. E igreja sendo fechada por eles próprios. Até esse tempo atrás era outra forma que iria acontecer o fechamento das igrejas. Agora é o próprio pastor, porque, meu amigo, o escândalo engoliu a obra de Deus, a qual eles disseram até o momento que era. É pastor sendo preso, é igreja sendo acusada de receber dinheiro, é igreja sendo acusada de local de negociações com dinheiro roubado, dinheiro de fraude. E não bastar tudo isso, o presidente, né, que está investigando, até vou achar de novo aqui, sendo acusado de acobertar, de poupar o pastor, a qual, né, tá nesse balaio todo. Meu amigo, o presidente aqui mandou como emendas parlamentar, e aí, se foi tudo dentro da lei, conforme, eu já acho um erro ficar mandando, escolhendo, né? Ah, o cara é da mesma igreja, manda verba ali para a igreja, a gente sabe que essa verba não vai ser toda destinada conforme deveria a quem precisa. Mas, enfim, mandou 3,6 milhões de reais para a própria igreja, através de uma emenda parlamentar para, né, a instituição Oasis, e está sendo agora acusado de que está poupando a Igreja Lagoinha, e aí logo em seguida o pastor vai lá e fecha a Igreja Lagoinha. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, cara, não dá. Eles tentam de todas as formas, e claro, a gente sabe que isso aí vai acabar em pizza, mas nós gostaríamos de ver pelo menos o presidente, o senador, levando a sério, né? E não segurar, tentar poupar aí o tal pastor ou a própria Igreja Lagoinha. Se você tem esperança ainda de que alguma coisa vai acontecer, pressiona esse senador, cara. Vai lá no site do governo, né, lá do Senado, e manda um e-mail ou liga, manda uma mensagem, pressiona nas redes sociais que ele precisa deixar de poupar a investigação para cima da Igreja Lagoinha. Esse é o meu pensamento. E encerro dizendo pra você, cara, você que gosta de defender político, não escapa um, tá? Tanto de direita quanto de esquerda, não escapa um, não se salva um sequer. Todos têm rabo preso um com o outro. Ah, Zaio, mas o presidente da CPMI aí não cometeu crime? Claro que não cometeu. Mas então que não venha poupar ninguém. Se tá tudo ok, tudo transparente, tudo tranquilo, tudo do jeito que é pra ser, para que temer? A ONG da igreja tem o direito de receber? Tem, mas também tem o direito de ser investigada quando levanta-se dúvidas e acusações. E se não deve nada, para que temer investigação? Se você... Vocês viram aí, meus amados? É muito dinheiro envolvido, né, irmão? Rapaz, aquele abençoado que saiu de lá da Lagoinha, eu vendo uns cultos lá, ele lá, sapato, o irmão, ofertando sapato, relógio, aliança de ouro, carro,
cordão e outra coisa, relógio. Ele vendia lá em cima mesmo. Olha, sacrificaram esse sapato aqui, ó. Quem paga 2 mil nele aqui? Quem paga 5? Esse relógio aqui novo, 50 mil. Quem paga 30 nele agora? Meu pai do céu, é a igreja que se diz que prega o verdadeiro evangelho de Deus. É por isso que eu prefiro as igrejas pequenas, em bairros, de pessoas humildes. É por isso que eu prefiro ir para essas igrejinhas pequenininhas, nos bairros, de pessoas humildes, pessoas simples, que a gente tá ali, que o pastor trabalha, que o pastor corre atrás, que os ombreiros trabalham, todo mundo trabalha, não vive explorando aquele povo para tirar dinheiro deles. Compreendeu como é que é, meu irmão? Aí muitas pessoas colocam na cabeça assim, porque entra numa igreja e vê o luxo lá, vê o carro chegando, o pastor chegando com uma BMW blindada. A turma vê o pastor comprando um relógio, pastor aí, de 1,5 milhão, 1,5 milhão de reais, um relógio, o pastor comprando, e o povo é uma benção, Deus. Trabalha de que esse pastor? Não, é a igreja, presidente de tal igreja, e o povo acha isso normal. E o povo de Deus, cada dia mais passando fome, passando necessidade, passando dificuldade. Se Deus não tivesse aberto meus olhos, eu não tinha nada na minha vida. Eu nunca ia ter nada na minha vida. Eu e você aqui, você que está me assistindo, para a gente comprar uma casinha para a gente, meu irmão. A gente vai ali no Minha Casa Minha Vida, empurra para lá, empurra para cá, não vejo o valor da prestação, ficar pouquinha. Eu tenho um negócio aqui, empréstimo dali, pede emprestado à mãe, pede emprestado ao pai, a tia ajuda com o empréstimo, junta o dinheirinho ali para ter alguma coisa. E esses camaradas do nada abrem uma igreja, quando menos espera aparece com um carro importado, apartamento, morando em mansão. Olha Leonardo Salles, meu irmão. E outra coisa, a moda agora é os pastores abrir a igreja aqui depois que ficarem ricos, vazar do Brasil e pular dos Estados Unidos. Abandona as igrejas, fecha todas as igrejas, que nem o Leonardo Salles, aí fechou tudo. Né? Eu acho que tem uma só aberta, fechou tudo, deixou a turma aí e vazou pro lado de Portugal. Meu Deus do céu, que situação, meus irmãos. Deus abençoe, deixa a sua opinião, o que é que você acha sobre isso aí. Amo vocês. Olha, tá vendo aquela caixa ali? Tá vendo aquela caixa? Eu vou fazer um vídeo, vou postar lá no canal Meu Povo Minha Povo. Aquilo é uma bicicleta, mini bike elétrica para cadeirante, viu? Eu vou fazer um vídeo com ela e vou postar lá no meu canal Meu Povo e Minha Povo, para vocês verem. E lá eu vou deixar o link para quem quiser comprar também e tal, que ajuda muito na nossa recuperação, viu? Olha, amo vocês, Deus abençoe. Escreva aí o que é que você acha sobre isso. Meu Deus do céu, só Jesus na causa.